Quanto? Não há o que se falar. Agora, se o A está entre 0 e 1, tá? Se o A está entre 0 e 1, quem é o limite de A elevado a N, com N tendendo a mais infinito? Isso aqui é o limite de A elevado a X, função exponencial, de A elevado a X com X tendendo a quê? A mais infinito, porque essa sequência, a sequência A elevado a N, é gerada pela função exponencial que leva x em A elevado a x. E aí os limites são iguais. Aqui é o N natural, aqui é o x real. E qual é o limite disso quando eu tenho A entre 0 e 1? Qual é o limite disso? É 0. Tá? Entendido aí? Tá? Por esta razão, mesma razão, aplicando o mesmo critério, mesma situação. Se o A é maior do que 1, se o A é maior que 1, não é maior do que 1, então quem é o limite de A elevado a N, com N tendendo a mais infinito? Isso é, aqui é N natural, né? Isso é o limite da função exponencial, né, em x, A elevado a x, com x tendendo a mais infinito. Que nós já sabemos que isso é quanto? Mais infinito, se o A é maior do que 1. Tá? Só para ressaltar, quando eu olho para cá, eu olho com N o quê? Os meus olhos veem o N natural. E aqui os meus olhos veem o x o quê? Real. A sequência geométrica ela é gerada pela função exponencial. Tá? Aqui a mesma coisa. Meus olhos veem isso aqui, o N natural, e aqui o x real. Tá? Entendido? Se o A é 0, se o A é igual a 0, então quem é o limite de A elevado a N com N tendendo a mais infinito? Isso aqui é o limite com N tendendo a mais infinito de quem? De 0. Que é quanto? 0. Tá? A sequência nula, ela difere da sequência A elevado a N somente num termo, que é o primeiro termo. E quando duas sequências, tá certo? Elas diferem no máximo numa quantidade finita de termos, o limite de um é o limite da outra. Tá? Pronto. Agora veja o seguinte, ó. Se o A está entre menos 1 e 0, então o módulo de A está entre 0 e 1. Daí, o limite de módulo de A elevado a N, com N tendendo a mais infinito, é quanto? É 0. Ou seja, o limite, módulo de A, tá certo? Isso aqui é o enésima potência do módulo de A. Só que a enésima potência no módulo de A é o módulo da enésima potência. O limite disso é 0. Mas se o limite do módulo de uma sequência é 0, o limite da sequência é 0. Tá? Logo, estão lembrados?
o limite de xn é zero, se somente se o limite do módulo de xn também é zero. Logo, o limite de A elevado a N, com N tendendo a mais infinito, também é zero. Ou seja, se o A está se o A é maior que menos 1 e menor que 1, o limite da sequência geométrica A elevado a N é zero. Tá? Agora observe. Se o A é igual a menos 1, então, quem é o termo A elevado a N dessa sequência? Isso aqui é o quê? É 1. Se o N é par, e é menos 1, se o N é ímpar. Então, essa sequência não é de Cauchy. Se ela não é de Cauchy, ela não converge. Mas não convergir, podia ser que o limite fosse mais infinito. Mas o limite não é mais infinito, porque se o limite for mais infinito, a sequência não é limitada superiormente, coisa que essa sequência é. O limite também não pode ser menos infinito, porque se o limite fosse menos infinito, a sequência não seria limitada inferiormente, coisa que essa sequência é. Então, conclusão, logo, não existe limite com N tendendo a mais infinito de A elevado a N. Essa sequência não tem limite. Tá? Não existe o limite de... Agora, última situação, qual é? Se o A é menor que menos 1. Se o A é menor que menos 1, então, quem é A elevado a N? A elevado a N repare, é o módulo de A elevado a N se o N é par. Concorda? Então, primeira coisa, o módulo de A é maior que 1, o módulo de A é maior do que 1, e você tem isso aqui. A elevado a N é o módulo de A elevado a N se o N é par. Por que o módulo é importante? Eu disse, se o A é menor que menos 1, o módulo de A é menor que menos 1, isso aqui é menos o módulo de A elevado a N se o N é ímpar. Agora, observe aqui. Essa sequência ela não vai ser limitada, sabe por quê? Porque se o N cresce sendo par, isso aqui vai a quê? A mais infinito. Porque o A em módulo é maior do que 1. Se o N cresce, se o N vai a mais infinito, N ímpar, isso aqui vai a quê? Menos infinito. Então, ela não é limitada. Se ela não é limitada, o seu limite não pode ser um número real. Mas ela não é limitada superiormente. Então, o seu limite não pode ser menos infinito. Porque se o limite é menos infinito, ela é limitada superiormente, coisa que ela não é. Ela também não é limitada inferiormente. Como ela não é limitada inferiormente, o seu limite não pode ser mais infinito. Ou seja, o limite também não existe. Essas coisas cíclicas não têm limite. Cíclicas, como? Sim, é porque ela fica, né, oscilando. Oscilando, cíclica não, ela oscila. Ela fica oscilando entre positivo e negativo. Positivo e negativo. Qual é? Porque se o limite de uma sequência é mais infinito, ela é limitada inferiormente. Se o limite de uma sequência é menos infinito, ela é limitada superiormente. Se o limite de uma sequência é um número real, ela é limitada. Então, o limite dessa sequência não é um número real, porque ela não é limitada.
O limite não é mais infinito, por quê? Porque ela não é limitada inferiormente. E o limite não é mais infinito, desculpa, vamos lá. O limite não é um número real, porque ela não é limitada. O limite não é mais infinito, porque ela não é limitada inferiormente. E o limite não é menos infinito, porque ela não é limitada superiormente. Tá certo? Então, não existe o limite, tá? A conclusão é que daí não existe o limite de A elevado a N com N tendendo a mais infinito. Grave bem esses resultados sobre sequência. Se uma sequência tem limite real, o limite dela é o número real, ela é limitada. Isto é, ela é limitada superiormente e inferiormente. Se o limite é mais infinito, ela é limitada inferiormente. E se o limite é menos infinito, ela é limitada superiormente. Por isso é que daqui, como ela não é limitada, não é limitada superiormente, não é limitada inferiormente. Então o limite não pode ser nada. Não é nada, nem é real, nem é mais infinito, nem é menos infinito. O limite não existe. Entendido? Sintetizando, qual é a nossa conclusão? O limite de A elevado a N é mais infinito se o A é maior que 1. Tá? O limite de A elevado a N, com N tendendo a mais infinito, é igual a quê? A mais infinito se o A é maior que 1. É igual a 1 se o A é igual a 1. E é igual a 0 se o A é maior que menos 1 e menor do que 1. Saiu disso, não existe, concorda? Gravem bem isso. Só tem essas três possibilidades existir no limite. O limite é mais infinito se o A é maior do que 1, maior que 1. O limite é 1 se o A é 1. E o limite é 0 se o A está entre menos 1 e 1. Você precisa guardar esse resultado. Tá? E saiu daqui, não tem limite. Tá? Se o A for menos 1, não tem limite. Ela é menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Então. E se o A for menor que menos 1, também não tem limite. Ó, então você precisa saber sobre a sequência geométrica. Agora, vou introduzir séries para vocês. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de sequência para passar para a série. Não. Então vamos começar. Vou definir série.
Olha a definição de série. Dada uma sequência, você tem que entender o que é uma série, por definição. Dada uma sequência, x índice n maior ou igual a k, o limite, seguinte limite, está cá em preto, tá? Para ficar bem claro. Limite com n tendendo a mais infinito de xk mais xk mais 1 mais até o xn, você está entendendo? Limite, ó. Limite com n tendendo a mais infinito de xk mais 1 mais xn, tá? Esse limite aqui que é igual a esse limite, ó. Limite com n tendendo a mais infinito. Eu posso escrever isso aqui desse jeito. Somatório de I igual a k até n de x índice I, certo? Entende? Somatório de I igual a k, ó, k mais 1, k mais 2, até chegar no n. Entendeu? Somatório. Esse limite aqui, ele é denominado, ele é chamado, denominado série, denominado série gerada pela sequência xn n mais h. Então, você tem uma sequência, a sequência gera uma série. Sendo denotado o limite, sendo denotado por isso aqui, ó. Então, isso aqui, esse limite, ele é denotado por isso aqui. Xk mais 1, tá? Mais xk mais 2, mais xk mais 3, mais, aí você bota o pontinho para dizer que não tem fim. Ou por isso aqui, ó. Somatório de I igual a 1 a mais infinito de x. Entendido? Então, isso aqui denota o quê? Esse limite. Igual a k, desculpa. Perdão. Igual a k. Tá? Igual a k. Então, isso é uma série. É uma série gerada. Por exemplo, tá? Por exemplo, somatória de igual a 1 a mais infinito de 1 sobre I. Que série é essa? I igual a 1, né? Começar do 1, né? I igual a 1. Que série é essa? Essa é a série 1 mais o quê? 1 sobre 2 mais o quê? 1 sobre 3 mais o quê? Sobre 4 e continua. Isso aqui é uma série. Que série? É a série gerada por que sequência? Isso aqui é a série gerada pela sequência. Que sequência? A sequência 1 sobre n maior que ou igual a 1. Concorda comigo?
Essa sequência gera a série. Que série é essa?